Fala pessoal, Andrés Alonso aqui, e nessa aula nós vamos criar nossa primeira ferramenta juntos. Nós vamos criar uma ferramenta de hacking capaz de encontrar pastas e arquivos privados dentro de sites. Quando um programador cria um site, quando uma empresa cria um site, seja um site de notícia, rede social, qualquer coisa que está na internet, tem um servidor, muitas vezes eles deixam arquivos e pastas dentro desses servidores. Arquivos e pastas que são acessíveis, que qualquer pessoa pode entrar lá e ver. Mas a questão é que muitas vezes esses arquivos eles são privados. Vamos supor que um programador deixou um arquivo com um documento confidencial dentro do servidor do site. Só que esse arquivo ele nunca imaginaria que alguém encontraria o nome dele lá dentro. Um arquivo específico, um arquivo de backup. E a única forma de encontrar esses arquivos é testando, é tentando colocar URLs, testar URLs. Eu vou mostrar isso na prática. Aqui na minha tela eu tenho o site da prefeitura, um site da prefeitura de São Paulo. E após utilizar algumas técnicas para poder encontrar arquivos secretos, eu consegui encontrar um arquivo de backup desse mesmo site, registro.sp.gov. Nesse site aqui, nesse local, tem diversos backups do banco de dados. Registros que eu não entrei, não baixei, não dei uma olhada, mas eu vi que eles estão expostos na internet. E que são backups de banco de dados. E o que é guardado em banco de dados? E-mails, senhas, informações confidenciais, CPF, ainda mais um arquivo da prefeitura. E se você ver aqui, a gente tem o site principal. Então eu vou pegar aqui a URL e colocar aqui na tela para vocês verem. A gente tem o site principal aqui do registro, e a gente também tem o local onde esse arquivo está exposto. Então eu vou colocar aqui também. Lembrando que esse arquivo que eu estou colocando, ele está literalmente exposto para a internet, para o Google. Então, se a gente ver aqui, na URL principal do site, a gente tem o site.gov. Ele está no local barra, na pasta barra. Mas se você entrar na pasta Sereste, arquivos, BackupDB, backups, você encontra um arquivo secreto de backups, onde tem todos os servidores. Mas a única forma de você encontrar essas pastas é simplesmente na tentativa e erro. Você pode pegar um site padrão, uma URL, e ir testando. Será que existe um arquivo chamado backups? Uma pasta chamada backups? Você vai lá, testa backups. Será que existe uma pasta chamada tal coisa? Vai lá, testa ela. Existem muitos nomes de pasta, padrão inclusive, de tecnologias. Por exemplo, nos sites WordPress, que é o maior criador de site que existe, se você tentar entrar na pasta wp-admin, você vai encontrar um painel de administrador. Se você tentar entrar em uma pasta chamada, não sei, senhas, às vezes o programador tem uma pasta lá dentro criada chamada senhas. E para fazer esses testes, existem as ferramentas de escaneamento de diretórios. Então, por exemplo, o DirSearch é uma ferramenta que consegue escanear diretórios. Ela pega uma URL e vai testando várias possibilidades. Backups, senhas, backup.db, tal coisa. Inclusive, para fazer isso, existem listas onde tem vários diretórios que você pode testar. As chamadas word lists. A gente vem aqui, seclist. Aqui ó, a gente tem um repositório do GitHub onde tem várias listas para testes. Então, se a gente ver aqui, ó, fuzzing. A gente vem em fuzzing, que é o nome dessa técnica de testar várias coisas. A gente vem aqui user agents. Vamos colocar aqui, não sei, ó, diretórios. Pesquisa aqui diretórios. Diretórios aqui, ó. Tem vários diretórios que você pode testar. Tem word list com diversas coisas. Vamos ver o URL. Tem alguma coisa de URL? Command injection, fuzzing, URI. Várias coisas aqui dentro. Várias word list, listas de coisas que você pode testar em URLs para tentar encontrar pastas. Então, aqui ó, top 100 domains. Vamos ver mais um aqui, URI, URX. Vamos ver, environment, fuzzing. Deixa eu tentar encontrar uma outra word list aqui. Payloads, aqui ó, discovery. Aqui nessa pasta de discovery que a gente consegue encontrar mais coisas. Aqui ó, web content.
Aqui em Web Content, a gente tem todas as word list que a gente pode encontrar conteúdos web. Conteúdo seja banco de dados, seja arquivos de configuração. Então, como um DB Backups. Aqui, ó. Essas são as pastas padrão de backups de banco de dados. Aqui, se a gente testasse, sei lá, mysql.tgz aqui dentro, testasse aqui, talvez encontrasse. Então a gente tem vários URL que dá para testar. E o nosso programa vai simplesmente pegar uma lista de URLs de diretórios e testar isso em um site. E tentar encontrar em um site. Inclusive nos responder se essa URL é válida ou ela não é válida. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Aqui a gente está na nossa pasta principal, nosso primeiro código aqui. E para criar esse projeto, a gente pode fechar e criar uma nova pasta. Então eu vou vir aqui criar uma nova pasta. Eu vou colocar nossa ferramenta, pode criar um nome para ela, não sei. Directory Scanner. Vou colocar TDI dir Scanner. Esse vai ser o nome da nossa ferramenta. TDI dir Scanner. Vou colocar aqui. Vou renomear dessa forma. TDI dir Scanner. Esse aqui vai ser o nome da nossa ferramenta. Após isso, aqui dentro, a gente vai criar um novo arquivo. Eu vou criar um novo arquivo chamado, também o mesmo nome, TDI dir Scanner.py. Dessa forma. Ou a gente poderia colocar um nome, por exemplo, muita gente coloca main.py, que é o arquivo principal. Vou colocar até main.py porque fica um pouquinho mais fácil a gente digitar na hora de executar. Então agora a gente criou uma pasta, aqui main.py, e a gente pode executar esse arquivo. Então eu vou colocar até um print para a gente executar ele. E eu vou salvar. E agora dando play, a gente consegue ver aqui, diminuir um pouquinho para cá, a gente executou o nosso arquivo. E agora o que a gente precisa para criar uma ferramenta de escaneamento de diretórios? Eu vou executar, por exemplo, o dir search, que é uma ferramenta que faz isso. Que a gente consegue passar para ela um URL e ela encontra diversas pastas lá dentro. Então se eu vim aqui, entrar na pasta do dir search, eu vou executar ele, dir search. Eu vou passar um parâmetro para ele, -u, e um site que a gente quer. Vamos colocar, por exemplo, o próprio site da prefeitura. Aqui, registro. E vou passar uma URL. É Python 3 dir search.py. Confundi, ó. Search.py. E aí, dando play, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pegar a URL que a gente quer e vai começar a testar vários diretórios. Ele vai tentar várias possibilidades. Então, olha, ele encontrou um aqui e aqui ele deu 406. E o que são esses códigos 406? Esses códigos, para a gente testar se um site, se um diretório ele existe ou não, a gente testa a partir do status code. O que é o status code? Quando você se comunica com o site, ele te responde com um status code. E o status code padrão, o código de status, é 200. E aqui o site está tudo certo. Um status code que provavelmente você já viu é o 404. Quando você entra em um lugar, em uma pasta, e ela não existe. Você provavelmente já viu erro 404. E existe o erro 200. No caso, não um erro. O código de sucesso 200, que é quando você entra. Existe o código de erro 406, que é também algum erro de, se eu não me engano, não autorização. E existem vários códigos de status. Código de status de um site, quando você entra dentro dele. Isso eu tô falando por trás dos panos, quando a gente envia uma requisição. Então se a gente vir aqui, ó, códigos de status HTTP. A gente tem, ó, olha só, os códigos aqui que a gente tem. Do código 100 ao 199, respostas de informação. Do 200 a 299, respostas de sucesso. Então, o que quer dizer que uma pasta ou diretório existe. 300 a 399, que você foi redirecionado para algum outro local. Então, muito provavelmente, talvez não exista. Porque quando você entra em uma pasta que não existe, alguns sites te redireciona para a aba inicial. Então, quer dizer que não existe. 400 a 499, um erro. A gente pode considerar um erro como algo que existe. Porque se não existisse, retornaria, talvez, aqui, ó. Mas, na verdade, correção aqui, erros de cliente.
Então aqui tá entrando também o 404, que uma pasta não existe. Então esse daqui a gente poderia descartar. Já aqui a gente tem erros de servidor. Erros de servidor são quando você manda alguma coisa e o servidor quebra. Então talvez a gente poderia considerar isso. Porque quando a gente entra em uma pasta que não existe, o servidor não quebra. Ele simplesmente fala que essa pasta não existe. Um erro de cliente. Então vocês já vão entender isso um pouquinho mais na prática. Mas para você ver um erro desse na prática, um código na prática, você pode apertar Ctrl F12. Você pode apertar F12, na verdade, ou clicar com o botão direito e inspecionar. Quando você inspeciona um site, ele abre essa aba de desenvolvedor. Mas se você vir aqui em rede, olha só, você pode ver todas as requisições, todas as comunicações que seu computador está fazendo com o site. Então, se eu recarregar o meu site aqui, olha só tudo que está carregando. Carregando imagem, carregando um monte de coisa. Mas aqui, se você ver, nesse monte de informação, eles têm, ó, código de status, 200. É o código confirmado. Talvez existam coisas aqui, ó, deu erro aqui. Vamos ver? Aqui, não deu nem 400, nenhum código de status, mas aqui 200, tal. Se eu entrar em um local que não existe, vamos tentar entrar nesse site, num local que não existe. Página não encontrada. Será que ele vai nos dar? Ó, 304. Ele nos deu um código de status diferente nessa página que não existe. Então a gente pode ver que em páginas que existem, a gente recebe um código 200, mas caso ela não exista, você vai receber um código diferente, um código 404, um código de erro, alguma coisa. Por exemplo, nesse outro site aqui que eu encontrei um arquivo secreto também, de backup SQL. Se eu tentar colocar qualquer coisa aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o site nem está carregando aparentemente. Ele demora para carregar, quer dizer que o arquivo não existe. Se eu tentar entrar no site de São Paulo e colocar uma coisa aleatória, olha só, coloquei uma coisa aleatória aqui. 404, página não encontrada. Se eu inspecionar e ver o que está acontecendo na rede, eu vim aqui recarregar a página. Olha só, a primeira requisição aqui, que é a requisição do site, ela deu com status de 404. Então é assim que a gente descobre que um site, uma URL, que uma pasta existe ou não. Então, resumindo, quando você tentar acessar um site e ele der 200, existe. No caso, não especificamente que esse local existe, mas deu sucesso. E muitas vezes, quando dá sucesso, quer dizer que uma pasta existe. Se der 404, não existe. Esse arquivo não existe. Você foi em um local que não existe dentro do site. Agora, se der, por exemplo, o código de erro de status code autorização negada, isso é um status code interessante. Aqui, ó, 401. Se der o status code 401 não autorizado, é uma coisa interessante também, porque você tentou acessar um local no site que você não foi autorizado. Não quer dizer que ele não existe, quer dizer que ele existe, mas você não conseguiu entrar, você não pode entrar. Então já é alguma coisa interessante no âmbito do hacking. Então esses seriam os status codes principais aqui, a gente ficaria atento no nosso programa, para saber se um site existe, se um site não existe. E agora, vamos lá, você já entendeu que vários pontos aqui, vou até abrir comentários aqui no nosso código para colocar isso. Você já entendeu aqui que a gente tem os status code e os sites, quando a gente entra em contato com ele, eles nos dão um status code de 200, 404, vários status codes que podem existir aqui e que remetem a erros ou sucessos. Você entendeu que as nossas ferramentas, elas têm que encontrar diretórios, testar diretórios que vão ficar depois da URL. Então, vamos supor globo.com barra o diretório. Essa parte aqui é o diretório. A gente testaria isso. globo.com barra notícias, uma pasta normal. globo.com barra backups. Se globo.com barra backups existisse, seria alguma coisa até que esquisita. globo.com barra senhas.
mais esquisito ainda. Então a gente teria que testar esses diretórios e ver se eles retornam no status code. Mas agora, como que a gente faz isso? Como que a gente vai entrar em contato com o site, mandar uma requisição para um site e saber o status code dele? Para isso a gente vai utilizar a biblioteca, um módulo do Python chamado requests. E no requests a gente pode entrar em contato com sites, a gente pode enviar comunicações para os sites. Inclusive, requests é uma das bibliotecas que eu mais uso no Python inteiro. Em todas as ferramentas que eu crio, em todos os programas que eu crio, eu sempre uso requests. Então, sempre domine ela, porque vai ser uma ferramenta, um módulo muito importante. Um módulo que você vai importar no Python, muito importante. Então, aprenda a utilizar ela. E vamos lá. Primeiramente, vamos instalar o requests. Para a gente instalar ele, a gente vai vir no nosso terminal aqui embaixo, pip3 install requests e dá enter. E aí ele vai fazer a instalação no seu computador. Nesse caso foi até que rápido, porque já tinha tudo instalado, mas aí ele vai começar o processo de instalação. E agora vamos importar ele no nosso código. Vamos vir aqui, import requests. Acabei de importar o requests. E vamos fazer a nossa primeira comunicação com o site agora. Eu queria destacar aqui que a gente vai entrar em alguma coisa mais específica na questão de redes de comunicação, mas pega esse código, tenta aplicar, tenta testar isso, porque você vai começar a pegar o jeito de como funcionam essas requisições. Então vamos lá, eu vou vir no requests e eu vou fazer uma requisição chamada de get. Requests. Vou fazer uma requisição chamada de get. E o que é get? Quando você entra em um site, entrei aqui no site da prefeitura. Eu entrei no site para pegar dados. Que dados que eu peguei? Eu tô pegando o logo da prefeitura, tô pegando o background, tô pegando todas essas informações aqui. Eu não tô enviando nada para a prefeitura. Tô simplesmente pegando o site e mostrando ele para mim. Então, o get, ele simplesmente faz isso, ele pega o site. Mas agora, se eu enviasse algo para o site, por exemplo, se eu pesquisasse algo aqui e desse enter, eu enviaria um post, que é quando você envia informações para o site. Então eu enviaria uma requisição do tipo post. Então existem esses dois tipos de requisição aqui. Nesse caso a gente não vai utilizar post, porque a gente não quer enviar dados para o site. A gente não quer fazer login, por exemplo. Quando você faz login, você envia um post com a informação de login e senha. Nesse caso, a gente tem que diferenciar aqui que a gente vai querer uma requisição do tipo get, que pega informações. E que existe a requisição do tipo post, que simplesmente envia informações. A gente tem esses dois tipos de requisições. Então, vamos lá. A gente quer fazer uma requisição do tipo get enviando para um site. Então, eu vou importar requests e eu vou colocar requests.get. E aí, colocando essa função .get aqui dentro, eu vou colocar o site que a gente quer. Vou colocar o site da prefeitura mesmo. Vamos lá? Colocar ele aqui dentro. Colocar na string. E eu vou dar um print na resposta dessa função aqui. Vou dar um print aqui dentro. Ou eu posso criar uma variável aqui também. A variável requisição. Vai estar aqui e eu posso dar um print nela. Tá aqui, ó. Print requisição. Agora eu vou salvar e eu vou dar um play para ver o que vai acontecer. Vamos ver. Deixa eu fechar essa aba aqui. Aí. Ó, vamos ver. Ó, parece que deu um erro aqui. Deixa eu dar um clear. Dar um play de novo. Então, eu dei play aqui. Ele nos retornou um erro aqui. Conexão abortada. Request exceptions. E eu analisei esse erro aqui que ele nos deu. Eu testei, eu fiquei pensando, será que tem algum problema aqui no código? E quando eu fui verificar, olha só, o site da prefeitura, ele tá fora do ar aqui. Não é possível acessar o site. Pode ter acontecido duas coisas aqui. Tem uma coisa interessante que eu quis mostrar aqui na aula. Ou os sites deles caíram, ou eu fui bloqueado pelo site. Porque eu tinha acessado muitos locais aqui dentro do site. Então, talvez eles me bloquearam aqui do site, ou o site caiu. Então eu vou pegar um outro site aqui. Então eu encontrei um outro site aqui, encontrei o site da CNN, do site de notícias,
a gente pode tentar encontrar pastas aqui dentro. Então vamos lá, eu vou ir no site da CNN. Então eu encontrei o site da CNN aqui, que a gente pode testar coisas aqui dentro. Vamos tentar escanear alguns diretórios. Então eu vou vir aqui colocar CNN Brasil, a URL deles, salvar e dar um play. E olha que interessante. Response 200. Quer dizer que o site existe, que a página existe. Agora, se eu vir aqui e colocar qualquer coisa, vamos dar play. Response 404. Não existe. Talvez se a gente tentasse acessar algum arquivo confidencial, nos desse response 401. 401 não autorizado. Então, a gente pode testar coisas aqui. E agora, como que a gente pode fazer para poder colocar isso em uma ferramenta que pode entrar numa lista e ir testando? A gente aprendeu na última aula que a gente pode, nas últimas aulas, vários elementos para a gente fazer isso. O primeiro é as listas. Então vamos lá, vou criar uma lista aqui de diretórios. Agora eu vou colocar vários diretórios nessa lista. Existem diretórios famosos, assim se eu lembrar de cabeça, a gente pode tentar backups, a gente pode tentar... Não sei, vamos pegar aqui da nossa sequelists, copiar alguns. Vamos vir aqui, ó, CommonDBs, eu não vou querer de banco de dados, vou tentar Web Services, Top Functions, então vamos ver, Unix, tem vários aqui, vou pegar de cabeça mesmo, colocar backups, senhas, do WordPress, as pastas padrão do WordPress, WP Admin, ó, WP User, WP Content, vamos tentar colocar aqui, não sei, Database, várias coisas aqui, vários diretórios, tô colocando de exemplo por enquanto, depois a gente pode colocar várias outras coisas aqui dentro. Então, criei aqui diretórios, criei aqui uma lista, e agora como que a gente pode percorrer uma lista? Utilizando for. Vou colocar pasta em diretórios, ou diretório em diretório. Vou colocar pasta porque fica mais legal. For pasta em diretórios. E aí aqui dentro eu vou colocar a requisição. Então eu vou jogar ela aqui dentro do for. Então a pasta aqui, ela vai estar como cada um desses daqui. Vai ser percorrendo e essa variável vai ser cada um desses. Depois disso, a gente pode vir aqui nas requisições, colocar aqui no final, deletar e concatenar, adicionar ao final, mais pasta. E vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar o print aqui também. Ó, eita, mais pasta. Eu vou colocar o print aqui. E vamos dar play no nosso código. Dando play nele aqui, olha só. Olha que legal. Ele testou várias vezes aqui, ó. 404, ó, 200. As pastas do WordPress aqui que eu coloquei, pastas padrão, elas existem. 404, olha que interessante. Então, se eu tentar entrar em CNN Brasil /WP Admin, é um painel de administrador. Um painel que funcionários usam. Um painel que administradores, programadores usam. Então, nesse caso, que eu coloquei algumas coisas que eu lembro de cabeça da minha experiência de hacking, eu coloquei aqui, você poderia usar uma lista com 1000 diretórios e tentar ir encontrando locais escondidos aqui. Mas, primeiramente, nosso código ele não está nada intuitivo. Olha só, se a gente executar ele, é simplesmente ele mandando response 404, 200, 404. O que é isso? Ele não fala se o site existe ou não, ele só fala a resposta. Como que a gente pode deixar isso de uma forma bonita? Vamos verificar então a resposta do site. Só que nesse caso, a gente está simplesmente printando a requisição. A gente não consegue pegar literalmente o número do código, do status code. Para isso, vamos ir na documentação, Documentation, Requests, Python. Vamos ir na documentação do Requests para ver como que a gente pode fazer isso. Aqui, Requests, já de cara, olha que legal. A gente tem requests.get, e até a autenticação aqui, vou usar. A
a gente não vai usar autenticação. r.statuscode. Se a gente colocar a nossa variável requests.statuscode, ele nos dá o número exato. O número exato do status code. r.text. Ele nos dá o texto retornado pela página. Vamos testar colocar o texto? .text. Tô vendo que vai bugar aqui, ó. Vamos ver? Vou dar play aqui. E olha que legal. Ele nos deu o código-fonte inteiro da página aqui. Todo o código-fonte está aparecendo. Porque eu estou simplesmente acessando ele com Python. Então seria a mesma coisa que eu vim aqui. E aqui, ó. Exibir código-fonte da página. E ver esse monte de coisa aqui. Um monte de caractere. Ele está sendo retornado aqui. No caso, a gente quer o status code. Vamos vir aqui. Status code. Dessa forma. E agora vamos salvar e dar play. Ó, agora ele está exibindo de uma forma melhor somente os números. A gente tem que verificar se ele está online, se o site existe ou não. Para isso, vamos vir aqui e criar um if. If requisição.statuscode. Vamos colocar igual a 200, quer dizer que o nosso site existe. 200 quer dizer que ele existe. Ou a gente pode colocar também vários status code. Eu vou colocar no momento só 200. Então, if requisição status code igual a 200, eu vou colocar print site ou diretório encontrado. E aí aqui eu vou colocar o nome do diretório. Eu posso até colocar esse diretório já em uma variável. Então, ó, teste. Vou colocar dentro de uma variável esse monte de coisa. Teste. E aí eu consigo usar ele aqui também. Teste. Então vamos lá. Percorrendo a pasta para encontrar diretórios. Criar uma variável do diretório que vai testar. Enviar a requisição. Ver se a requisição é 200. E dar um print. Diretório encontrado. Vamos testar novamente. Vamos dar play. E olha só. Ao invés daquele monte de coisas que ele tava lá. 404, 404, 404. Em uma lista com 1000 testes, imagina. 1404 você tem que procurar os 200 lá no meio. Ele já nos mostra direto os diretórios encontrados. Olha só que legal. E se a gente quisesse também colocar outros avisos aqui, por exemplo, vamos colocar um else if para mostrar as requisições que são de acesso negado. 401. Você consegue colocar uma mensagem diferente. Vou colocar aqui. Acesso negado. E colocar também a URL. Eu coloquei aqui um else if. Eu vi que parece que alguma coisa tá dando erro. Teste. Ah, não é else if, é elif. Fugir com outra linguagem de programação. Elif, testar outro status code. E a gente tem, eu vou colocar aqui status code list para nos dar um guia que a gente pode verificar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Status code list. Client error. Mais existem. 401. Eles lá. Level 400. Level 200, sucesso. Então, em todos que tem level 200, a gente poderia colocar aqui se o status code tá entre, olha só, se ele tá entre 200, então eu vou colocar assim, se ele é maior ou igual a 200 e end ele é, e se ele for menor que 300, quer dizer que ele está na faixa do level 200. Ele está no sucesso. Se ele estiver no 400, então, aqui ó, bad request, não autorizado, forbidden, not found, conflito. Nesse caso, o único que nos importa aqui é o not found. Os outros parecem interessantes. Não autorizados, uma coisa bem interessante. A gente pode colocar aqui somente 404, mas se
Se a gente colocar aqui, ó, se ele for igual a 401, vou colocar aqui entre 401, se ele for igual a 401, or 400 e... deixa eu ver... 403 ou 403, isso aqui, forbidden, acesso negado. E aí, a gente já tem meio que uns status code categorizados aqui. A gente poderia fazer um status code bem mais avançado aqui, de 200, de cada mensagem de erro ter uma coisa específica, mas eu quero simplesmente passar a ideia para vocês. E essa ferramenta ela já é meio que efetiva, você já pode utilizar ela. Se a gente fosse tentar entrar no código do Dirsearch, por exemplo, vamos tentar entrar aqui dentro, tentar entender o que tem aqui dentro. Dirsearch.py, que já é um código bem maior, tentar analisar ele. Aqui, ó, uma coisa interessante em códigos maiores é que ele tem várias funções que são importadas. Funções dele, então eles são divididos em vários códigos. Testing, DB, então a gente tem os diretórios. Olha os diretórios que ele testa. Ele testa um monte de diretórios. Lib, aqui, ó. Lib, ele tem bibliotecas aqui. Testes, connection. Utils, vamos ver se eu consigo encontrar o de códigos, os status code. Vamos ver, init, search. Só tem várias coisas no código. Reports, parse view. Vou tentar pesquisar aqui, ó. 200. Ó. Status. Como se aparece no código. Puxa um status. Ah, tem bastante coisa aqui no Dirsearch. Mas enfim. Então agora a gente já criou a nossa ferramenta que é capaz de escanear e encontrar os diretórios. Agora, vamos tentar deixá-la um pouquinho mais visual. Eu vou vir aqui e colocar dentro dela uma variável aqui que vai ser o site. E dentro dele eu vou colocar input. Input, colocar, escolha qual site. Vou colocar site para escanear. 2 pontos. Eu vou colocar mais. E aqui eu vou colocar... Não, no caso só isso. Site para escanear, no input. E agora, no nosso teste, a gente vai colocar site mais pasta. Então a gente vai editar o site que a gente quer escanear. Nesse caso, se a gente vir aqui, vamos vir aqui no site para escanear, der play, a gente vai poder selecionar o site que a gente quer. Se a gente quiser, sei lá, https técnicasdeinvasão.com, só requests, não está definido. Ah, devo ter deletado ele sem querer. Import requests, pronto. A gente der play aqui no código, site para escanear, https técnicasdeinvasão.com. Vamos ver, acho que deu algum outro problema. URL, node name, deixa eu ver. Vamos ver, https técnicasdeinvasão.com. Vamos colocar ele aqui de novo, talvez eu tenha dito alguma coisa errada. Vamos lá. Eita. técnicasdeinvasão.com. Olha só, a gente tem um problema aqui. Olha que interessante. Quando a gente digita um site, o que está acontecendo? Vamos lá. Agora a gente está resolvendo um problema aqui no nosso código. Só para finalizar, porque quando você estiver programando, você também vai ter vários erros. E é importante você analisar os erros. Olha aqui o que apareceu no nosso erro. Vamos lá. Com backups. Olha só. Alguma coisa deu erro, tal, tem um erro gigantesco, mas ele nos deu uma coisa em específico. Ele deu erro em técnicas de invasão com backups. Então, isso quer dizer que a gente tentou acessar técnica de invasão com backups. E isso aconteceu, esse erro está acontecendo, porque a gente está tentando juntar a URL que a gente passou, mais a palavra que a gente quer testar.
Mas a gente pode passar, a pessoa que vai estar executando a nossa ferramenta, ela pode passar tanto técnicasdeinvasão.com quanto ela pode passar técnicasdeinvasão.com/. Que aí já vai, não daria erro. Se eu fizer isso, clear, se eu colocar https técnicasdeinvasão.com/, ele escanearia tranquilamente. Mas se eu colocar sem barra, ele vai dar erro. Então a gente pode no nosso código verificar. Vamos lá. Com outro if aqui, ó. If o site que a gente está passando. Agora, a gente vai utilizar uma forma aqui que a gente vai meio que quebrar uma string. A gente vai passar com texto. Só que a gente pode selecionar uma letra em específico do nosso texto. Então, se eu pegar a última letra do nosso texto, da nossa URL, tá aqui, ó, len site -1. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando o último caractere do texto que está sendo passado. Se o último caractere for igual a barra, aqui, a variável de teste vai ser site mais pasta. Mas se não for, se o último caractere não for barra, else, nossa variável de teste vai ser mais barra, mais pasta. Então olha que legal, a gente está verificando, pegando aqui, ó, site, nos caracteres do site, qual que é o último caractere, verificando se ele é barra. Se ele não for barra, ele adiciona barra. Então, seria um bug corrigido no nosso código. Vou dar um clear, vou tentar executar ele aqui, por exemplo. técnicasdeinvasão.com. Vamos lá. Agora está funcionando. Se eu colocar aqui técnicasdeinvasão.com/, ele também vai estar funcionando. Então aqui a gente pode colocar isso. Se a gente quisesse adicionar também para ele verificar se existe HTTP, se existe HTTPS, a gente poderia também fazer isso. Para ver se tem alguma coisa no nossa string, alguma coisa na nossa URL. Mas eu já mostrei aqui como criar essa ferramenta aqui, como verificar se ela tem barra, se ela não tem barra. Você já consegue replicar ela no seu código, no seu computador. A missão de hoje é você criar uma ferramenta dessa, criar aí, e você pode até postá-la no GitHub, pode mandá-la no chat, pode mandar uma print, gravar um vídeo. O seu objetivo é realizar esse exercício, criar essa ferramenta. Na última aula, eu vou te mostrar também como você pode postar elas no GitHub, criar um repositório e postar elas lá. Mas o objetivo aqui é você deixar ela no seu computador, programar ela, cria uma ferramenta dessa, e criando você já vai ter a sua primeira ferramenta de hacking. Então é isso, pessoal, essa foi a aula. Nessa aula a gente criou a nossa primeira ferramenta de hacking, uma ferramenta capaz de encontrar diretórios, escanear eles e encontrar arquivos e documentos confidenciais. Na próxima aula a gente vai criar uma ferramenta também, uma outra ferramenta. Então já esteja preparado aí para avançar com os conhecimentos de Python. Espero que você tenha curtido o conteúdo, já cria essa ferramenta aí no seu código, no seu computador, e eu te vejo em uma próxima aula. Falou!